Bom, galera, a gente já trocou uma ideia aí sobre o que são crenças limitantes e a origem das crenças limitantes. E vocês tiveram uma noção vaga aí sobre como elas podem te afetar aí, né? Como elas podem afetar o seu sucesso. Mas uma noção vaga é muito vaga, né? Então vamos lá. Quando a gente veio falando de limitar o potencial e negar a sua capacidade, a gente está falando de você desperdiçar grandes oportunidades de ter sucesso, ter realização e até mesmo felicidade. Quando você restringe demais o seu potencial com crenças limitantes, como eu não consigo, não sou capaz, não tenho tempo para isso e assim vai, isso desencadeia uma série de efeitos negativos, como baixa autoestima, frustração, raiva e pode levar até a depressão. Por isso que eu gosto de destacar que crença limitante não é só uma coisinha boba, né? Não é eu não consigo fazer tal coisa, então vou desistir. Não. Quando você tem esse tipo de crença, vem logo em seguida, galera, ansiedade por ter desistido e ficar naquela incerteza de que foi a decisão certa a ser tomada, a frustração de não ter obtido sucesso e a montanha de autocrítica julgando tudo que pode mais um pouco. Por isso que a gente tem que eliminar as crenças limitantes. Pra gente aí desbloquear o nosso potencial. Potencial esse que te ajuda, mesmo quando a gente falha, a não desistir, se abater com os problemas do caminho aí, ao longo da vida. Você pode dizer pra mim, né? Mas eu não me importo de desistir de algumas coisas. Isso eu acho que é, cara, pior do que você ter aquela ansiedade, frustração toda. Porque mostra que você simplesmente chegou no patamar de indiferença. Ou seja, você simplesmente não liga mais para você mesmo. Quando você desiste no meio do caminho e não se importa, você simplesmente entregou o jogo sem dar o seu máximo. E isso é muito errado, galera. Agora, falando de crença limitante transmitida, você tem que ficar bem esperto com isso, tá, galera? Porque você não limita só o seu potencial, você limita o potencial de quem está à sua volta também. Pode ser seus filhos, parentes e até mesmo os amigos. E quando a gente fala de filho, né, é ainda pior, porque quando eles são pequenos, lá na infância, né, essa é a época da vidinha deles que eles vão absorver aí mais conteúdo e vão levar aí todo esse conteúdo na bagagem mental deles. Então tem que tomar cuidado aí com os menores, né? E é legal até dar um caso prático aqui para vocês entenderem a importância de crença limitante transmitida, para ficar bem claro para vocês isso daí, né? Eu nasci com um negócio chamado síndrome de Goldenhar, né? Dá em pouquíssimas pessoas isso. Ela afeta a simetria facial, pode afetar também o raciocínio da pessoa, afeta também os órgãos internos, né? No meu caso, o que aconteceu? Afetou a simetria facial, como vocês podem ver. Os meus rins são do mesmo lado e eu tenho uma baita escoliose. Já o meu raciocínio lógico, o meu cérebro, né? A minha parte mental, normal. Isso daí não teve problema nenhum, graças a Deus. E galera, quando a gente fala de deficiência, pais de filhos com deficiência muitas vezes criam infinitas crenças limitantes sobre os filhos. É errado? Sim, mas os pais não fazem por mal, galera. Geralmente eles criam essas crenças limitantes já para tentar proteger os filhos do mundo. E isso é natural, tá, galera? Mas isso pode acabar tirando infinitas oportunidades que os filhos podem ter aí. Infelizmente, a proteção familiar nem sempre vai estar com eles. Por isso a gente deve ensinar nossos filhos a se prepararem para o mundo. A minha mãe me criou, né, para ter uma baita autoestima. Me ensinou a não desistir, me ensinou a seguir em frente e continuar tentando até gastar todas as possibilidades. Por isso que eu sou assim hoje, galera. Sem medo de tentar coisas novas, sem medo das coisas darem errado. Porque eu sei que eu sempre vou ter uma outra chance. Eu sei que eu não posso me abalar, eu tenho que continuar até gastar tudo que eu posso e mais um pouco. Mas é claro, galera, todos nós temos uma limitação e a gente tem que respeitar esses limites reais, né? No meu caso, por exemplo, eu não posso levantar muito peso, porque minha coluna tem escoliose lá que eu falei. Então eu não posso levantar muito peso ou ficar muito tempo numa posição inadequada, sentado numa cadeira, por exemplo. Então eu tenho que levar em consideração essas limitações reais. Mas, se você não tem limitações reais, você não pode criar crenças limitantes, que não são limitações reais. São, como eu falei lá no comecinho sobre crenças limitantes, que são só verdades absolutas, que na verdade são invenções da nossa cabeça. Então você não pode deixar as crenças limitantes te travar. E galera, é uma coisa assim,
o número de pessoas com deficiência realizando seus sonhos é enorme. E é claro, elas respeitam seus limites, né? Elas sabem as limitações que elas têm, mas elas não têm medo de tentar, elas não têm medo de errar, elas não têm medo de ir atrás. E é isso que você tem que ter. É você eliminar esse medo, eliminar essa limitação para você conseguir alcançar o sucesso, alcançar o que você quer, expandir o seu potencial. E, mano, e é uma coisa que você tem que levar para a vida inteira. Que até você chegar no seu limite real, você não pode desistir. Você tem que tentar e tentar de novo. E lembrar, todos temos limitações, mas as crenças limitantes vão te impedir de chegar até essa limitação se você não eliminar ela, tá ligado? Então você desperdiça uma enorme faixa de potencial acreditando em algo que não existe na realidade. Beleza, galera?